pode se colocar de pé? Levante suas mãos e diga isso. É o Senhor. Reconheça a santidade, Poderoso, o poder e o senhorio de Jesus. digno de louvor, digno de louvor. Só tu és santo, Santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. aleluia. Com suas mãos levantadas aos céus, levante a sua voz em adoração a Ele. Por 30 segundos que seja. Levante sua voz. Seja intenso neste momento. E reconheça a grandeza, o poder de Jesus. Ninguém é maior que Jesus nesse lugar. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, majestade. Santo, 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 santo. O Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só a igreja santo. Tu és santo. Isso, isso, isso. É o Senhor Deus. Digno de louvor. Tu és santo. Aleluia. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo. é o Senhor Deus poderoso, E os querubins dizem santo, e os serafins dizem santo, e os 24 anciões se prostram. Santo, 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 santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém, amém, amém. Aqui na terra como é feito nos céus. Amém, amém, amém. Aqui na terra como é feito nos céus. Jesus,
vestes brancas, estou só te esperando. Quantos vieram se encontrar com Ele? Vamos dançar, Maranata, Maranata. Talvez você diga assim: pastor, agora é a hora da palavra. Escute. Quando você está diante de Deus, não tem hora para nada. O mais importante é estar com Ele. Seja para ouvir a palavra, seja para ministrar a palavra, seja para louvar, seja para adorar. O importante é que o foco seja Ele. Ele é quem é exaltado neste lugar. Ninguém é maior que Jesus neste lugar. Ninguém é maior que Jesus neste lugar. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tem fogo. Olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Diga isso pra ele. Pode morar aqui. Tem fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperando, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Imaginava que era lindo assim, o meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Quantos aqui são morada do Espírito? Quantos aqui são moradas do Espírito? Quantos têm a vida dentro de você? Se você é morada do Espírito, a vida está dentro de você. E você tem motivos de sobra para celebrar aquele que vive e reina para todos sempre. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor com o melhor que você tiver. Aleluia. Pode sentar. Boa noite a todos. Graça e paz. Tudo bem com você? Sei que você está de máscara, mas diz para o irmão do seu lado assim. Diga assim, bonitão. Se for mulher, usa no gênero feminino. Diga hoje, Deus quer falar com você. Amém? Você crê nisso? Não existe outro motivo pelo qual nós sairíamos da nossa casa. Você deixaria a sua casa para vir a um lugar, para
por mais que este tenha um nome de igreja, se a sua motivação, se o seu desejo não fosse de fato ouvir a voz de Deus, se não fosse de fato se encontrar com Deus. Eu sei que, principalmente nesses dias, que está um pouquinho frio, é um pouco mais difícil, né, gente? Alguém tirou um cochilinho depois do almoço hoje ou não? Debaixo da coberta? Hoje eu não tive tempo não, mas eu gosto. Para sair de lá não é fácil. Só tem que ser uma coisa melhor para te tirar de lá. Amém? E deixa eu te falar uma coisa, você escolheu a melhor parte. Estar com Cristo sempre é a melhor parte. Pastor, mas a Bíblia me ensina a me relacionar com Deus e diz que isso eu posso fazer no meu quarto. De fato, você pode fazer no seu quarto. Mas o que você faz no seu quarto não substitui o que você tem que fazer em grupo ou coletivamente. Por isso que em Hebreus ele diz acerca do dever de congregar sempre. Escute, a nossa caminhada com Cristo, ela não é uma caminhada onde valores são substituídos, onde princípios são substituídos, onde alicerces são substituídos. Na verdade, nós vamos agregando valores, princípios e alicerces. Amém? Quando você olha para esse salão, você vê algumas colunas e elas estão segurando uma estrutura. Se a estrutura de cima fosse maior e tivesse mais peso, tivesse mais carga, a estrutura teria que ser maior e talvez mais colunas seria necessário, ou colunas mais fortes e vigas mais fortes. Mas não tem como tirar uma para colocar outra, porque senão você compromete a estrutura e o que vai ser construído em cima da estrutura. A nossa caminhada cristã é da mesma forma. Você não substitui valores, você não inverte valores, você agrega valores. E a cada dia que nós vamos caminhando com Cristo, Ele vai nos ensinando acerca de verdades relacionadas a áreas da nossa vida. E aquilo que Ele nos ensina não é para anular ou quebrar o que foi ensinado antes ou anteriormente, muito pelo contrário. É para que nós caminhemos em prol daquilo que é a proposta, sermos como Cristo. Amém? Pastor, credo, essa é a proposta. Esse tem que ser o meu e o seu desejo, ser como Cristo. Então cada palavra que é ensinada, cada alicerce, ou melhor, cada coluna que é levantada, não é para retirar outra, é para nós agregarmos. E assim nós vamos sendo tratados em cada área. O Senhor vai nos ensinando até que possamos suportar o peso do reino, até que possamos de fato carregar a estrutura do reino. Amém? Pastor, eu já não levo? Sim, já leva, nós já levamos. O reino está dentro de você. Amém? O reino está dentro de você. Por quê? Porque o rei está dentro de você. Só que à medida que esse reino, essa mentalidade vai alcançando áreas da nossa vida, o reino vai expandindo em nós. Ele vai crescendo em nós. Vai crescendo em nós. Vai crescendo em nós. Como uma gestação. Até que ela nasça. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque de fato Cristo nos colocou num novo lugar. E existe uma realidade espiritual para nós. E o que nós temos feito é para alcançar esta realidade. E a cada dia que nós vamos vivendo, buscando, agregando valores e princípios, é como se fosse mais um mês de gestação. Mais um mês de gestação. Até que nasça de fato aquilo que estamos gerando. Nós temos que nos preocupar em gerar aquilo que é de Deus dentro de nós. Quantos creem nisso? Escute, existem coisas que você tem sonhado, que você tem orado, que você está gerando dentro de você. Alguns aqui têm sonhos orando por paralíticos e eles levantando. Existem pessoas que oram aqui, entrando em lugares e pessoas
sendo libertas por demônios. Escute, isso não são apenas sonhos, isso é uma gestação que está acontecendo dentro de você. Alimente isso, baseado naquilo que é espiritual, naquilo que Deus tem te dado. Continue buscando a Ele. Alimente essa gestação, para que esse filho nasça forte. Pastor, que filho é esse? Isso chama-se manifestação do reino de Deus. E isso vai acontecer através da sua vida. É importante que nós entendamos isso. Não negocie aquilo que Deus deu para você, não negocie aquilo que Deus falou para você. Nós estamos em um mundo relativista. Nós estamos em tempos relativistas. O que isso quer dizer? As pessoas têm dito que não existe mais uma verdade. Existem várias verdades. Ou, resumindo, cada um tem a sua verdade. Sim ou não? Escute, deixa eu te falar uma coisa. Isso não quer dizer que você não pode ter a sua opinião. Isso não quer dizer que eu não posso ter a minha opinião e nós podemos ter a opinião sobre tudo. E isso de fato é livre e é importante que você tenha. Só que para nós, que vivemos baseado naquilo que Cristo nos ensina e nos ensinou, verdade não é a nossa opinião, mas sim aquilo que Ele diz. Amém? Então no reino não existe verdade relativa. Existe apenas uma verdade. E qual é a verdade? A verdade é aquilo que Deus diz ao seu respeito. A verdade é aquilo que Deus diz acerca da circunstância. Não negocie essa verdade por nada. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2. Gente, se alguém tiver o contato depois, passa para mim que eu vou querer os direitos da propaganda, tá? Vamos lá, Mateus 2. Verso 1. Como diz o tema colocado aí, gente? A visita de quem? Gente, a hora que eu comecei a ler esse texto, eu já fiquei meio encabulado. Tá certo aí escrito ou não? Sim ou não? Você aprendeu desse jeito? Ninguém aprendeu que era Reis Magos, não, gente? Só eu aprendi que era Reis Magos? Aí começa mais uma invenção da nossa cabeça, né? Lógico que existia um costume da época das pessoas de chamarem os magos de reis, mas não quer dizer que eles tinham de fato autoridade sobre um reino. Eles eram magos, diga comigo, eles eram magos. Invenção nossa era que eram reis. Eles não eram reis, ok? Então vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, nos dias do rei Herodes, esse sim era rei, tá, gente? E eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém de Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terá de Judá, terra de Judá,
de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Verso 7. Com isto Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, olha só, gente. Com isto Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Só uma pausa, gente. Todo mundo conhece esse texto? Sim? Era adorar que ele queria, gente? Então vamos lá. 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. Verso 10. E vendo eles a estrela, alegrar-se com grande intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém, gente? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar. Amado Espírito, eu te agradeço, ó Pai, por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua presença, que é notória, evidente e real no nosso meio. Nós te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor continue falando conosco, através da sua palavra, que o Senhor nos ensine, nos direcione. Que a verdade do Senhor transforme os nossos intentos e os nossos pensamentos. E que o Senhor fale acima de qualquer opinião, de qualquer verdade humana, em nome de Jesus. Amém? Gente, esse texto diz a respeito de Jesus, do seu nascimento e dos magos. Eu queria que nós prestássemos atenção em alguns detalhes. Por mais que esse texto faz parte da introdução do que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Mas existe algo para mim que foi muito poderoso e transformador nesse texto. Eles seguiram uma estrela, certo? A estrela era Jesus? Era Jesus? Não. Qual era o papel da estrela? Indicar o caminho que Jesus estava. E eles seguiram essa estrela e de fato encontraram Jesus. E quando eles encontraram Jesus, eles se prostraram, adoraram e entregaram ouro, incenso e mirra. Pastor, por que ouro, incenso e mirra? Porque era o que existia de maior valor na época. Amém? Pastor, não existe oferta no Novo Testamento, não existe dízimo. Eles entregaram algo que era correspondente ao seu dinheiro hoje. Pastor, na época de Caim e Abel, ninguém entregou dinheiro. É verdade, eles entregaram o que ele tinha, o que eles tinham. Pastor, é sobre oferta que você vai falar? Não, eu só quero mostrar para você que existe sim um respaldo para aquilo que você entrega diante de Deus. Seja aquilo aparentemente físico ou espiritual. Mas o que eles estavam
entregando fisicamente, que era o ouro, o incenso e a mirra, era para reconhecer quem de fato eles foram encontrar. Há pouco foi falado aqui sobre honrar, não é isso? Eles estavam de fato honrando Jesus. E a forma que eles encontraram de honrar Jesus foi entregando o que eles tinham de valor. Amém? Então, eles seguiram algo, a estrela, que levaram eles a um lugar que de fato eles conseguiram encontrar o que eles queriam. E eles não voltaram para Herodes. Por que que eles não voltaram para Herodes, gente? Por quê, gente? Por causa do sonho. Eram porque eles eram teimosos? Não. É porque Deus falou com eles através de um sonho. Deus pode falar através de sonho, gente? Pode. Mas a questão aí não é o sonho. A questão é que Deus falou, tá? Não seja místico. Que Deus usa o meio que Ele quiser para falar. Amém? Me lembro de algo que aconteceu num dos encontros. Tem um período de ministração no intervalo da tarde, né? E aí uma pessoa foi para um lugar para refletir, depois de Peniel e tal. E aí a pessoa estava ali, olhando para a grama e chorando, sabe? Chorando, chorando. E daqui a pouco ela começou a observar as formiguinhas. E aí as formiguinhas iam, e a outra vinha. Não sei se vocês já repararam já. Ou é só eu que viajo na maionese, mas eu também já vi isso. Uma vem, a outra vem, e parece que elas batem uma na outra assim, não é? E depois elas seguem, né? Umas carregando algumas coisas. Mas, gente, ele chorava e apontava, ele chorava e apontava. E o que foi? O que você chora e aponta? Ele falou, oh, como Deus é perfeito. As formiguinhas passam e se cumprimentam. Eu não sei se ela se cumprimenta, mas era o meio que Deus estava usando para falar com ele. Deus usa o que Ele quiser para falar com você. Deus sempre fala com você. Pastor, Deus sempre fala com você. A questão não é se Deus fala ou não, é se nós estamos sensíveis e somos obedientes ao que Ele diz. É diferente. Existia algo que representava, ou melhor, que direcionava eles a um lugar que Jesus estava. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos trazer ela para a nossa realidade ou permitir com que Deus nos coloque naquela realidade. Amém? Então vamos tentar trazer isso para a nossa realidade. Você saiu de casa para quê, gente? Para quê, gente? Ah, pastor, fazia tempo que eu não vi o irmão lá, vim ver ele. Não, não foi isso. Você veio para adorar Jesus, não veio? Você veio para se encontrar com Jesus, não veio? Quem é a igreja nessa história? Diga comigo, a estrela. A estrela. A igreja é a estrela. Como assim? Você olha para ela e diz assim, puxa vida, eu vou lá. Porque lá eu vou encontrar com Jesus. A igreja se resume no reino de Deus? Não, mas ela faz parte. Eu já disse isso e volto a afirmar. Nós precisamos olhar para a igreja, para essa comunhão como a estrela que levou os magos até Jesus. O que isso quer dizer? Você precisa vir para este lugar. Você precisa ir para uma GF. Você precisa ir para qualquer encontro que tiver com expectativa de estar indo para um lugar onde você vai encontrar Jesus, aquele que pode mudar a sua vida, aquele que já mudou a sua vida. Não se acostume, porque se acostumar e permitir com que ambientes como esse se tornem normais e não exerça nenhum tipo de influência na sua vida, é você cair
na religiosidade. E vir para a igreja como um religioso é permitir que um tempo desse não construa nada na sua vida. Só que eles saíram em busca de Jesus, seguindo a estrela, e eles tinham expectativa de encontrar Jesus. Pastor, não, onde você tirou isso? Eles estavam carregando ouro, eles estavam carregando peso. Eles estavam carregando coisas que eles iam levar a Jesus. Eles tinham expectativa de encontrar Ele. E quando eles encontraram Jesus, eles se prostraram e adoraram e entregaram tudo que eles tinham de valor. O que é isso, gente? Como que é o nome disso? Diga comigo, culto. Pronto. Seguiu a estrela. Foi onde Jesus nasceu. Se prostrou e entregou tudo que tinha. Cultuou a Jesus. Depois que eles cultuaram a Jesus e reconheceram Ele como Filho de Deus, eles receberam uma revelação, uma verdade dos céus através de um sonho que impediu com que eles fossem até Herodes. Está entendendo? Pastor, e por que eles não foram até Herodes? Herodes representa o sistema que nós falamos hoje, o mundo que nós falamos. E Deus falou para eles não irem até Herodes. Por quê? Herodes queria matar Jesus. Não é isso, gente? Depois a ordem foi mate todas as crianças, não foi? Escute. Quando Deus libera uma verdade para a sua vida e você caminha nela, e você deixa de ir lugares que Ele disse para você não ir, você está impedindo com que a verdade seja roubada de você. Porque foi exatamente isso que ele fez. Ele ouviu uma verdade de Deus, que falou para ele, não volta lá não, para eles, né? Não vai por lá não. Eles já tinham recebido uma verdade, o quê? De fato é Jesus, o Filho de Deus. E ao invés de levar a notícia para Herodes, eles fizeram o quê? Mudaram o caminho. Leia o texto para você ver. O último versículo diz que eles foram e mudaram o caminho. Vamos ler o verso 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Sabe o que isso significa? Quando você se encontra com Jesus, não tem como mais você andar nos mesmos caminhos. Porque agora o seu caminho mudou. E acima de tudo, não era uma opção, eles tinham entendido como uma verdade, algo que Deus tinha falado para eles, e eles falaram, não importa o que vai ter que acontecer, se eu tiver que andar mais, se eu tiver que gastar mais, eu vou fazer, o importante é eu fazer o que Deus está falando para mim fazer. Escute, nós precisamos entender que aquilo que Deus nos diz, é o que de fato tem que mudar os nossos caminhos. É essa revelação, a direção dEle, que tem que nos dizer por onde ir, por onde passar, e não importa se isso nos custe algo. O maior problema de nós como igreja, pessoalmente falando, igreja, morada de Deus, é que nós caminhamos muitas vezes sem uma direção de Deus. Nós começamos a viver baseado naquilo que achamos, que sabemos, ou que julgamos ser corretos, verdades relativas. Eles falaram, não, vamos ouvir o que Deus nos falou, e não foram para Herodes. Se eles fossem para Herodes, eles iam matar. Herodes ia mandar matar Jesus, ia saber onde ele estava. Sim ou não? Sim ou não, gente? Caminhar por aquilo que Deus te diz faz manter Jesus vivo dentro de você. Não ter voltado a Herodes manteve Jesus vivo. Lógico que tudo isso faz parte daquilo que Deus tinha falado. Que o homem, o filho nascido deveria ir para o deserto. É sim cumprimento da palavra. Só que se alguém não ouvisse a palavra,
aquilo que Deus tinha, não tinha como dar continuidade através daqueles. O que eu quero que nós entendamos nessa noite é que a nossa maior preocupação como filhos de Deus é ouvir de fato o que o Pai nos diz, qual a direção que Ele tem para nós, qual a direção que Ele tem para você. Participar de um culto é importante, sim. Participar de uma GF é importante, sim. Um seminário que nós teremos dos jovens semana que vem é importante, sim. Para quê? Para que eu possa ouvir a voz de Deus. Nós precisamos criar e gerar expectativa naquilo que Deus quer falar conosco. Se até esse momento deste culto, você ainda não ouviu Ele falar com você, você precisa dizer: Deus, eu não saio daqui sem que o Senhor fale comigo. Porque foi para isso que eu vim aqui. Quando nós vamos nos ajoelhar para buscar a Deus, quando nós vamos entrar para o nosso quarto, seja de pé, deitado, seja o que for, o nosso anseio tem que ser o que tu queres. O que o Senhor quer que eu te faça. Nós negligenciamos muitas vezes o que Deus tem para nós porque nós desvalorizamos. Nós subestimamos aquilo que Deus pode fazer. Nós subestimamos a estrela. Pastor, a estrela é a igreja, o GF, os meios que Deus vai usar, o discipulado, para que Cristo seja encontrado nesses eventos. Não subestime, porque a estrela indica onde Ele está. Pastor, qual que é o propósito do discipulado? Que Cristo esteja formado. Em quem está sendo ensinado? Não, nos dois. Existem discipulados que nós estamos e Deus nos ensina no modo simultâneo, sabe? A revelação vem, você fala: uau, essa era para nós. Porque Cristo precisa ser encontrado cada vez que nós nos reunimos. Cristo precisa ser visto em tudo que nós fazemos. Agora a minha pergunta para você é: caminhar debaixo daquilo que Deus te diz, te faz viver debaixo de adversidades, tempestades, sim ou não? Me responda, gente, sim ou não? Você está debaixo da direção de Deus. Você ouviu a Deus. Tem tempestade no meio do caminho, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Abra sua Bíblia no livro de... Deixa eu ver que livro que é. Marcos 4. Marcos capítulo 4, verso 35. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, fazendo o que, gente? Gritando desesperado, é isso, gente? Ele estava o que, gente? Quando é que você dorme? Hã? Pastor, quando eu estou cansado. É, eu sei.
Tem gente, eu vou ser bem sério, gente, é difícil algo tirar meu sono. Talvez durante os 19 anos de vida que eu tenho, eu fiquei... Não sei porque o pessoal tá rindo, velho. De casado já é 20, já desenrolou o negócio. Eu acho que é quando eu aceitei Jesus. Enfim, eu posso contar quantas vezes eu fiquei sem dormir por algo. Mas pouquíssimos, talvez chegue a 1 a 2 no máximo. E também deve ter roubado uns 40 minutos meu sono. Mas tem gente que não consegue dormir quando está com problema. Não é assim, gente? Escute, eu não estou aqui para julgá-lo, amém? Estou mostrando a circunstância e a diferença que cada um tem. Tem gente que consegue dormir. Tem gente que não consegue. Mas Jesus estava dormindo. Então não se dorme só quando está cansado, né? Tem que conseguir dormir também. Resumindo, Jesus conseguiu dormir em meio a uma tempestade. Vamos lá? Me ajude aí, gente, o versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Gente, esse detalhe do travesseiro é fantástico, né? Vamos lá. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem, calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Fantástico esse texto, né, gente? Nós já vamos ler outro texto, mas antes deixa eu te perguntar uma coisa. Para onde Jesus estava indo? Pastor, nós não lemos isso aí, mas eu acredito que você lê a Bíblia em casa, né? Certeza. Mateus capítulo 5 fala de quem, gente? Do endemoniado de Gadara. Escute. Jesus estava atravessando o mar, debaixo de uma direção de Deus, sim ou não? Qual era o propósito e o chamado de Jesus? Salvar, libertar, curar, não é isso? Então ele estava indo para Gadara para libertar o gadareno. Gadareno, que seria um dos maiores evangelistas das regiões, que alcançaria toda Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades, que alcançaria, o evangelho alcançaria através da vida dele aproximadamente 120 mil pessoas. E aí? Estava fazendo o que era de Deus, sim ou não? Teve tempestade? Ele estava debaixo de uma palavra? Eu acho que aqui alguns conceitos começam a ser quebrados, né? Não, se tem algumas coisas dando errado é porque não é de Deus. Escute, não é a circunstância que define se você está ou não na rota correta, mas sim a voz que você ouviu para estar lá. E ele continuou e foi até Gadara. Receberam ele muito bem, é isso, gente? É, gente? Foi lá que os porquinhos foi lançado, não foi, gente? Tem nada a ver com Palmeiras, tá, gente? A gente está falando de porco, não tem nada? Foi lá. E qual é o problema? O problema é que aquela região, o que girava lá a economia, eram os porcos. Quando os criadores de porcos olharam para aquela circunstância, eles falaram: pô, olha o prejuízo que a gente tomou. Se só entrando na cidade ele fez isso, imagine se ele falou mais profundo. E Jesus foi expulso daquele lugar. Só que uma semente foi plantada. E dela nasceu uma floresta.
A circunstância não parou Jesus. Porque ele sabia muito bem qual era a voz que ele estava obedecendo. Não é a circunstância que diz se você está certo ou errado, mas sim a voz que você ouviu. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Deixa eu ver outra versão. Jonas capítulo 1. Pode ser que minha versão esteja um pouco diferente aí, que eu mudei de Bíblia, tá, gente? Vamos lá. Vamos tentar ser rápido aí nessa leitura. Jonas, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir, da onde, gente? Deus falou para Jonas ir para onde? Diga comigo, Nínive. Mas ele se dispôs para ir para Tarsis. E sabe que existe um detalhe para mim aqui que me chamou muito a atenção? É o detalhe que diz: Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus para Tarsis. Alguém aqui quer fugir da presença de Deus? Alguém aqui quer fugir da presença de Deus? Gente, eu me lembro de um texto de Salmos que diz: não me lances fora e nem retira, não me lance fora da sua presença e nem retira de mim o seu espírito reto. O salmista entendia exatamente a necessidade da presença, mas vamos continuar lendo. Para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Nínive, Tarsis. Aqui, Jonas estava fazendo a sua escolha. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Oposto, verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Olha aí de novo, gente, tempestade. O que existe em comum nos dois textos, gente? Diga comigo, tempestade. Nos dois existiam tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Essa aqui eu acho que era um pouquinho mais forte, né, gente? Imagina, para quebrar o navio. Verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profunda. Mais alguma coisa em comum? E dormia profundamente. Tem como, às vezes eu tento segurar, mas não consigo. Existem dois sonos que você pode ter. Um de descaso e outro de descanso. As suas decisões te colocam lá. Pastor, eles estavam dormindo, legal, mas não era o mesmo sono. Existem dois sonos que você pode ser, o de descaso e o de descanso. Pastor, era incomum o sono? Era, mas era. Vamos continuar lendo para você entender. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos.
E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre, adivinha? Isso, sobre Jonas. Nem sorte ele tinha. Ou Deus usou a sorte, né? Vamos lá. Verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que a ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos? Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. A gente quer ler antes do que está lendo, né? 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Verso 13. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam. Portanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? As circunstâncias, elas são muito parecidas. Jesus, com os discípulos, no barco, se levantou uma tempestade. Ok? E eles estavam de fato fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Jesus estava cumprindo o seu chamado. Jonas teve uma palavra de Deus para ir para Nínive. E ele decidiu fugir daquilo que Deus tinha. E ele embarcou para Tarsis. E no meio do caminho se levantou uma tempestade. É claro e evidente que são 2 posicionamentos diferentes. Um correto e o outro errado, sim ou não? Qual deles tinha tempestade? Hã? Em qual, gente? Escute, se o evangelho fosse mil maravilhas, se resumisse como é dito por aí, que tudo vai ser de boa demais, não era para ter tempestade. Foi isso que Deus nos prometeu? Foi? No mundo tereis, as aflições fazem parte. Elas determinam e revelam se a rota está correta, sim ou não? Nós achávamos que sim. Se está dando tudo certo, é porque Deus colocou.
Escute, tem fruta que é bonita, mas se você comer, você morre. Porque aquilo é veneno. Deus não prova ninguém segundo o livro de Tiago, amém? Só que as circunstâncias, às vezes, elas servem para te provar. E isso não quer dizer que você está no lugar errado. Isso não quer dizer que você está na rota errada. O que diz ou não se você está na rota errada é debaixo de que voz você está se movendo. É debaixo da vontade de quem? O que Jesus estava fazendo revelava a obediência ao chamado e o propósito que ele tinha. Ele estava literalmente submisso. O que é submisso? Sobre uma missão daquilo que Deus tinha direcionado ele. Isso não impediu ele de enfrentar tempestades. Porém, uma coisa é fato. Isso é a realidade de quem vive debaixo da direção de Deus. As tempestades vão se levantar, mas você não vai morrer no meio delas. Pastor, mas peraí, Jonas fez a vontade de Deus, tá bom, mas nós já vamos chegar lá, eu quero chegar num ponto antes. O que fez Jonas pegar um navio para Tarsis? A vontade de Deus? Deixa eu te explicar um pouquinho do contexto. Tarsis era uma cidade que já vinha vivendo algumas questões contra o evangelho que estava sendo pregado. Ok? Homens que foram pregar o evangelho em Tarsis, em Nínive, já tinham sido decapitados. Ó, escute, eu vou abrir uma aspas. Questão histórica de alguns teólogos. Eu não estou afirmando porque não está na Bíblia, amém? Há quem diga que o pai de Jonas foi decapitado em Nínive. Ele já sabia tudo que tinha acontecido. E existia duas coisas que ia acontecer se Jonas fosse para Nínive. A primeira, ele poderia morrer. Sabe qual era a segunda? E ele também não queria. Que a misericórdia de Deus alcançasse aquele povo. Por isso que ele estava fugindo daquele lugar. Depois continue lendo o texto, nós não temos tempo para isso. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jonas literalmente decidiu andar pela sua vontade, pelos seus traumas, pelas feridas que ele tinha, pelos medos que ele tinha. Ele decidiu entrar num barco, numa viagem, baseado naquilo que ele achava que era bom para ele. E desde já eu quero te dizer, o evangelho é entrar num barco, onde nem sempre fazer o que Deus quer é bom para você. Existem coisas que Deus vai colocando no seu coração. Só que a princípio, quando você escuta aquilo, não desce muito bom. É assim ou não, gente? Tem coisa que você sabe que Deus quer que você faça. Tem coisas que Deus já pediu para você fazer. Porém você insiste. Nós insistimos em ficar com a nossa vontade. São duas tempestades, não são? Só que o porquê as tempestades estavam se levantando era por motivos diferentes. Lógico que se a tempestade levantou ou não, não quer dizer que você está no caminho certo ou errado. Mas a voz que você ouviu determina se você está no caminho certo ou não. Nós como cristãos estamos andando baseado em que voz? Pastor, tem uma tempestade se levantando. Tá bom, eu não quero saber da tempestade. Eu quero saber, no meio da tempestade, qual é a voz que você está ouvindo. Debaixo de que voz nós estamos nos movendo.
Baseado no quê? Baseado nas nossas experiências. Baseado nas nossas frustrações. Nos nossos medos. Ou naquilo que ele disse. Assim como os magos encontraram Jesus e mudaram o caminho, nós precisamos ouvir a voz de Deus, encontrar Jesus e permitir com que Ele mude o nosso caminho. Ah, mas eu queria. O meu querer. Existem coisas que as pessoas acham que é fácil. Quando nós falamos acerca de algumas coisas, até na nossa vida que vivemos algumas coisas, existem pessoas que acham que é fácil porque elas não entendem a trajetória. Quem nos conhece antes, sabe que nós fomos para registro. Quando Deus nos falou, vamos levar vocês para um lugar, vocês acham que foi fácil ouvir isso? Gente, tinha dia que nós passávamos o dia todo chorando. Existem cenas que eu vivi lá, que se a minha decisão estivesse fundamentada numa emoção, eu tinha voltado para trás. Houve um dia que os meus pais foram nos visitar lá, eles visitaram a gente no domingo, a hora que eles iam embora, a Laila muito pequena, eu não vou lembrar de idade, sei lá, 5, 6, eu sei que ela era muito pequena. Falo muito pequena porque hoje ela é muito grande, né? Gente, aquilo para ela foi tão ruim, que ela foi para um corredor atrás da casa, e ela chorava, gritando, chamando o avô e a avó. Ela cresceu junto com os avós. Às vezes eu ligava para os meus pais, ou nós falávamos com os nossos sogros, com o meu sogro, com a minha sogra que estão aqui, sou Edivai, a dona Graça. E a gente ficava chorando lá porque sabia que eles estavam chorando aqui. E um dia, eu estava orando e eu falava, Deus, depois de 3 meses lá, Deus, o que está acontecendo? Foi Deus, foi o Senhor que mandou nós para cá mesmo? O Senhor tem certeza do que o Senhor está fazendo? Já fez isso, gente? Tem certeza? O Senhor contava com tudo isso? E quando foi 3 horas da manhã, uma pessoa bateu na nossa porta, ou melhor, no nosso portão. E eu fui atender. 3 horas da manhã, quem nasceu em São Paulo, falei para minha esposa, eu vou sair para fora, bato o portão, se você ouvir um grito, você chama a polícia. Pois a hora que eu saí do portão para fora, veio um dedo na minha cara e disse assim, assim te diz o Senhor, você tem se perguntado se foi eu que te trouxe para cá, e eu quero te dizer, eu te trouxe para cá, porque tem famílias, tem jovens que precisam ser transformados, através da palavra que eu te dei. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Até o que Deus te direciona te faz chorar. Pastor, credo, a questão não é o choro, não é a circunstância, mas se você está debaixo da direção de Deus. Depois disso a gente falou, agora entendi. Fizemos um jejum de 3 dias, gente, sem comer nada. Falamos, Deus, o Senhor vai dar uma direção para a gente, o Senhor vai abrir a porta de um lugar. Deus abriu a porta de um lugar, nós fizemos uma reunião naquele lugar e tinha 17 pessoas na primeira reunião. E depois o negócio foi caminhando. Pastor, o que o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao ponto de voltar também. Um dia eu estava orando na igreja, que nós nos reunimos à noite para orar com o pessoal, e o pessoal lá andando, orando, e o som ligado e tal, e eu falei, nossa, que unção. E Deus falou assim, o seu tempo aqui está acabando. Eu falei, estou ficando louco, eita Deus. Acho que a chapação, eu falei, acho que eu bebi demais hoje. E eu fiquei na minha, falei, deixa eu falar nada para minha mulher, que ela é meio doida, né? E fiquei calado. E depois disso, algumas coisas aconteceram que eu não vou falar, senão a gente vai se estender muito. Outro dia, a gente fala sobre isso. E Deus falou com a minha esposa também, que era o tempo da gente voltar. Pouco tempo antes, eu não sei dizer exatamente mês, 2 meses, antes de nós virmos
embora, a nossa casa ela estava inacabada por dentro. No bloco, no chão, só o concreto, sabe? E a gente feliz, sabe? Feliz porque nós estávamos dentro da nossa casa. E uma pessoa ligou para mim e falou assim: pastor, o senhor acabou já a casa? Aí eu falei: não, cara, não acabou ainda não, mas tá benção demais, saímos do aluguel e tal. Ele falou: mas quanto que fica para acabar? Eu falei: não sei. Ele falou: pastor, o senhor está sem fé, hein? Tem que saber pelo menos quanto custa. Eu falei: você está certo. No outro dia eu peguei minha esposa, nós fomos no depósito do material de construção, fizemos um baita do orçamento, sabe? Falava: ó, quero aquele ali. Não, aquele ali. Não, amor, você não gostou desse, pega o outro. E fizemos o orçamento e fomos para casa. Depois de alguns dias ou meses, eu não sei, a pessoa ligou: e aí, pastor, tudo bem? Tudo bem. E aí, terminou a casa? Eu falei: ainda não, estamos crendo. Ele falou: mas pelo menos dessa vez o senhor tem um orçamento. Eu falei: opa, eu tenho. E quanto que ficou, pastor? Gente, ficou algo em torno de 10, 12 mil reais com a mão de obra. Ele falou assim: pastor, eu estou mandando um cartão de crédito para o senhor compra todo o material no cartão de crédito e eu estou transferindo para a sua conta o valor da mão de obra, pode pagar o pedreiro. É doido isso, sim ou não, gente? Só que mesmo depois de tudo isso, eu queria ouvir a voz de Deus. Não era porque tudo estava dando certo que Deus queria que nós continuássemos lá. E, gente, parece um negócio. Acho que um mês depois que acabou a casa estava bonitinha. Foi o tempo de nós voltarmos. E detalhe, voltamos para morar de aluguel. O que para muitos é retroceder. Escute, o reino de Deus não é baseado em cálculos. Você se move por fé. E, muitas vezes, no reino perder, é ganhar. O que eu quero que nós entendamos, a circunstância, ela não é predominante para dizer se você está na rota correta ou não, mas sim a voz que você está ouvindo, por qual voz você está caminhando, por qual voz nós estamos nos movendo, o que nos motiva, o que motivou Jesus sair e ir até Gadara, e o que motivou Jonas sair da onde ele estava e ir para Tarso. Qual é a nossa motivação? Qual é a voz que estamos ouvindo? É isso que faz a diferença. Não olhe para a circunstância ou para a tempestade, porque ela não determina quem você é. O que determina quem você é a palavra que você ouviu de Deus. Ela não tem o poder de dizer se você está no caminho certo ou não. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, nós já estamos encerrando. Capítulo 12, verso 5. Quem achou, diga amém. Diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. A fantasia que nos pregaram do Evangelho é que vem para a igreja, busca a Deus que tudo vai dar certo. E eu quero te dizer que te ensinaram da forma errada. Escute,
Busque a Deus. Ouça a voz dele. Que isso te fará viver como vencedor. Entendeu ou não? Pastor, é a mesma coisa, não. Só é vencedor quem venceu a batalha. Pastor, eu pedi algumas coisas para Deus e Ele me disse não. Não faz parte. Ele corrige quem Ele ama. Gente, quem teve ou tem filhos aqui? Levanta a mão só para me saber. Quantas pessoas esse exemplo vai atingir? Amém. Baixa a mão. Escute, eu não estou subestimando quem não tem filhos, mas existem sentimentos que só são despertados quando você de fato é pai ou mãe. Há quem diga que a mãe tem mais esse sentimento. Eu não sei porque eu sou pai, né? Então, quem já passou pela experiência de pegar o seu filho de 3, 4, 5, 6 meses, sei lá, muito novo, e ter que ir ao médico para que ele tirasse sangue? Já teve, gente, essa experiência? Eu já tive que fazer outros tipos de intervenção, gente. A sensação é boa? Sim ou não? É boa ou não? Se você pudesse, você deixaria isso acontecer? Você como pai, como mãe, você deixaria? Tem gente que não é nem pai nem mãe, não deixaria? Por que você deixa? Porque você acredita que aquilo que está sendo feito é para curar algo que não está bem no seu filho. Existem coisas que Deus não colocou na sua vida, mas Ele está usando. Porque Ele sabe que isso vai curar você. Existe um momento na caminhada que Jonas reconheceu que estava na rota errada. E isso é importante. Por isso que ele falou, pode me jogar lá, eu sei o que é. Não existe um ponto final na história de Jonas. Ele sim, de fato, se consertou e decidiu ouvir a voz de Deus. Do jeito um pouquinho mais difícil. Se de fato você decidiu entregar a sua vida a Deus, por mais que você está no caminho errado, talvez te custe ser lançado ao mar. Talvez te custe ficar 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Não importa, desde que no fim você seja lançado ou vomitado naquilo que você tem para fazer para Deus. Porque foi o que aconteceu com Jonas. Chegou um momento que ele disse, eu estou no caminho errado, pode jogar eu aí, que é eu mesmo, o problema sou eu. E o peixe levou ele. Pastor, quem é o peixe? Se lança no mar chamado vida com Deus, que o Espírito Santo vai te engolir, vai te levar para lá, fica tranquilo. E te garanto que vai ser uma viagem 5 estrelas. Pode chacoalhar um pouquinho, pode dar um mal-estar, mas a questão não é o caminho, a tempestade, mas se você vai responder aquilo que Deus te chamou para fazer. Escute, seja estando no caminho certo ou no caminho errado, as tempestades elas vão se levantar. Existem circunstâncias na sua vida que você não entende, e você tem dito, Deus, eu tenho declarado a palavra, mas parece que nada muda. Escute, não negocie a verdade que está dentro de você. Não permita que ninguém mate essa verdade que está dentro de você. Não permita com que Herodes, talvez através de um médico, diga que para você não tem mais jeito. Porque verdade é o que Deus diz ao seu respeito. Não permita que o que você ouviu a sua vida inteira, talvez dos seus pais, enganado ao seu respeito, dizendo que você não teria nada, seja maior do que a verdade que Deus te deu. E qual é a verdade? Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo.
Não tome decisões, não entre num barco baseado nas suas frustrações, nos seus medos, ou até na sua experiência. Decida entrar num barco debaixo de uma direção de Deus, porque é isso que te fará sair do outro lado ileso. Não quer dizer que não vai ter tempestade, vai ter, mas você não vai afundar. Pastor, eu não entendo a circunstância que eu estou vivendo. Talvez essa circunstância é seu pai segurando você no colo. E talvez dizendo assim: filho, eu sei que isso dói, mas isso é para te curar, não para te matar. O maior anseio que nós temos que ter não é se dar bem na vida ou construir algumas coisas, mas é caminhar debaixo da direção de Deus. Por mais que isso talvez te custe, por mais que isso doa ou te faça abrir mão de coisas que você sonhou. A minha vida toda eu queria ter uma família, ter uma casa. E Deus me disse: volta para lá. E o que eu vou deixar para trás? Um sonho de uma casa. Escute, preste bem atenção no que eu vou dizer. O que vai te fazer se sentir pleno e completo não é o que você constrói aqui, mas é a resposta que você deu para aquilo que Ele te chamou para fazer. Pastor, e as coisas? Fica tranquilo, Ele vai cuidar de tudo. Por mais que pareça um retrocesso, meu irmão, se tiver que se lançar no mar, se lança. Se lança, se lança. Se lança no mar hoje. E diga: Espírito Santo, manda logo o seu peixe. Manda logo o seu peixe. Preste atenção, 3 dias dentro do peixe. Ei, como assim? Porque isso gera espanto. 3 dias dentro de um peixe, o que ele comeu, o que ele bebeu. Escute, por mais que pareça estranho e você não consiga explicar, e nem de uma forma natural, humana, você explica. Se você estiver onde Deus quer que você esteja, seja dentro da barriga de um peixe, e Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de tudo, e tudo que você precisa do seu sustento, Ele vai te dar. Para que você saia forte, para que você seja vomitado lá na praia de Nínive, forte, pronto para responder aquilo que Ele chamou. Não tome decisões baseado no seu eu, nas suas emoções. Ouça a voz de Deus. Me aproximei. Queria que você se colocasse em pé, você que pode. Você que quiser se ajoelhar, fique à vontade. Fale com Deus nessa noite. Eu sou todo teu. Talvez você não tenha Me aproximei. estado sensível à voz dele. O teu Essa é a noite me consumiu. que a voz dele vai mudar o seu caminho de volta. Você vai voltar para casa por outro caminho. Não é naturalmente falando, mas espiritualmente. Assim como os magos encontraram Jesus e voltaram por outro caminho, porque ouviram a voz de Deus. Hoje Deus vai falar com você e você vai voltar por outro caminho. Queimou todos os outros. Fale com Deus. Amores. Fale com Deus. Vamos. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci
o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Vês eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. 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 Abre o seu coração para Deus. Crie expectativa agora. Crie expectativa. Queira ouvir Ele. Queira se encontrar com Ele. Essa palavra é mais uma estrela que te leva aos pés de Jesus. Existem pessoas que entraram aqui e disseram: Deus, eu quero uma resposta sua hoje. E a resposta ela vai ser dada com outra pergunta: por que mesmo você queria fazer isso? Baseado no que você queria fazer isso? Se Deus não falou para você fazer, não faça. Quando você está debaixo de uma palavra em meio à tempestade, você consegue dormir, porque o sono, quando você está debaixo de uma palavra, traz descanso, tranquilidade e paz. Jonas estava debaixo de um descaso, fingindo que nada estava acontecendo, porque ele sabia que algo estava errado. Diga: Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz hoje. Eu quero ouvir a sua voz hoje. Fala comigo. Fala comigo. Por mais que você esteja em meio à tempestade, deixa a voz de Deus te direcionar. Não saia daqui sem ouvi-lo. Deseje isso, deseje isso. Vamos, abra sua boca. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. 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 Vamos, fale com Ele e diga: Senhor, eu quero ir onde Tu queres. Eu quero fazer o que Tu queres. Pare de se agarrar nos seus medos. Pare de se agarrar nos seus traumas.
Ouça a voz de Deus. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Eu sinto no meu espírito que Deus quer falar com pessoas nessa noite. Deixa eu pedir um favor para você. Se você não quiser, não faça. Se ajoelhe no seu lugar. Se prostre você que pode. Se você não puder, não tem problema. Eu sinto que existe um grito preso dentro de alguns aqui. Eu sinto que existe um choro preso dentro de alguns aqui. Vamos, libera, vamos. Vamos, Espírito Santo. Vamos, Ele vai falar com você nessa noite. Ouça a voz dele. Ouça a voz dele. Ouça a voz dele. Permita com que ele quebre os seus conceitos. Permita com que ele quebre os seus planos. Permita com que ele quebre o seu barquinho. Entra no barco dele. Deixa ele te guiar. Mas eu não entendo, não tem como entender. Quando você está num barco aonde o mestre é o piloto, é ele que guia todas as coisas. Não se preocupe, você vai chegar no destino. Você vai chegar no destino. Vamos. Saia do barco da sua voz e pule para o barco de Jesus. Tem tempestades lá, mas você vai vencer elas. Porque Jesus é quem acalma as tempestades.
que traz sentido. Queremos ouvir a sua voz, queremos te ouvir. Você tem estado num lugar de frieza, de apatia. O Senhor quer tirar deste lugar, quer te tirar deste lugar. Abra o seu coração a Ele e diga: Jesus, eu quero ouvir a sua voz, me permita queimar, me permita amar a sua presença como nunca te amei. Eu quero ir onde quiseres, como tu quiseres. Senhor, não se comova com as minhas lágrimas, e muito menos se mova pela minha vontade. O que eu peço a Ti é que o Senhor não deixe passar os meus dias aqui sem que uma geração seja marcada, sem que um povo seja marcado, sem que famílias sejam marcadas. E eu sei que isso só é possível se nós estivermos debaixo da sua direção. Por isso eu te peço, me leva onde quiseres, me faça como quiseres. Eu não quero ser a pergunta, eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta. Amado Espírito, o Papai está cuidando de você. Não é para a morte, é para a cura. Você que já terminou a sua oração, se você quiser se colocar de pé, se coloque de pé, levante suas mãos aos céus. Adore Ele. Diga: Espírito Santo, eu quero ir pelo caminho que o Senhor me direcionou. Eu não quero que Jesus e a verdade de Cristo seja morta. Por isso eu vou por onde o Senhor quiser que eu vá. Eu farei o que o Senhor quiser. Nos tornamos, diga isso a Ele, responsáveis.